Alguns espíritas pensam a respeito do que fazer com o corpo biológico após a sua morte. Encaminhá-lo para a cremação, usá-lo para a doação de órgãos. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Vou fazer alguns apontamentos sobre esse tema com base nos conhecimentos do Espiritismo. Esses questionamentos são bastante pertinentes, uma vez que para o Espiritismo a nossa vida continua na qualidade de espíritos. E aí, claro, é natural que surjam essas dúvidas a respeito de: será que aquilo que eu faço com o corpo vai ter algum impacto nesse espírito retornando ao mundo espiritual? Essa proposta de reflexão foi colocada pela Sandra Batista em um post do IDJF no Facebook. Foi ela quem sugeriu esse tema. Para início de conversa, é preciso considerar um entendimento espírita a respeito da natureza do homem. Nós fazemos o entendimento de que somos espíritos temporariamente encarnados num corpo biológico e que temos também um corpo espiritual, ou perispírito. A morte existe apenas para o corpo biológico. Sobrevivemos guardando esse corpo espiritual, que é a nossa identidade do mundo espiritual. Baseamos o nosso entendimento a respeito desse processo de transição no retorno ao mundo espiritual com um resumo feito por Kardec neste livro, O Céu e o Inferno, no capítulo A Passagem, que é resultado do seu diálogo com centenas de espíritos. Aqui nesse capítulo, Kardec explica que a sensação dolorosa que a alma experimenta nessa transição está na razão da soma dos pontos de contato entre o perispírito e o corpo biológico e na velocidade com que acontece essa separação. Para fins didáticos, Kardec propõe então 4 situações principais conforme se verifica esse desligamento. Lembrando que o próprio Kardec explica que é a morte do corpo físico que permite a partida do espírito. Primeiro caso, se no momento da extinção da vida orgânica o desligamento do perispírito estivesse completamente realizado, a alma nada sentiria, que é um caso ainda pouco comum, porque a maioria de nós é muito apegado à vida material. Segundo caso, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver com sua força máxima, isso iria repercutir dolorosamente sobre a alma, que é bastante comum ainda entre nós, devido ao nosso apego à vida material e devido a certos tipos de morte que são mais traumáticas, como alguns acidentes, por exemplo. Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil e se opera sem abalo. Casos pouco comuns entre nós, geralmente vinculados a indivíduos que são mais espiritualizados. E quarto, finalmente, se depois da cessação completa da vida orgânica existem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que os laços estejam completamente desfeitos, que é um relato ainda comum de aparecer no caso de alguns tipos de suicídio. A cremação é um hábito ainda pouco comum aqui no Ocidente, muito embora seja bastante frequente em certas religiões orientais. Alguns espíritos, como Emmanuel e Irmão X, e o próprio médium Chico Xavier, aconselham esperar até 3 dias ou 72 horas para que se possa cremar o corpo. E dizem isso pensando em possíveis repercussões para o indivíduo que está ainda realizando o seu desligamento. Por outro lado, eu me lembro de, participando da reunião mediúnica, uma médium relatar que ela ainda se lembra com bastante força das sensações que teve numa comunicação de décadas atrás de um espírito cujo corpo ficou congelado na gaveta de um necrotério e ela sentia aquele frio com perfeição até os dias de hoje. Isso mostra para nós que os espíritos vão dar indicações diferentes a respeito do destino que a gente deve dar ao corpo, no sentido de cremar ou não, quanto tempo esperar, pensando sempre em médias, em estimativas mais gerais, mas a gente não tem uma resposta pronta para isso ou uniformizada. Cada espírito recebe impacto de maneira diferente, ou seja, a decisão de cremar é muito individual. Cada criatura deve ponderar para fazer essa escolha, decidindo também os tempos que ela considera os mais adequados.
A questão da doação e transplantes de órgãos é mais recente por causa dos avanços das técnicas da medicina e de como nós também remodelamos o entendimento a respeito da morte, que deixou de ser um critério cardiorrespiratório e virou um critério encefálico. Pois muito bem, nós conseguimos então dar uma certa preservação para os órgãos, mesmo com o corpo morto, mas isso tem um limite de horas. Existe todo um conjunto de procedimentos para que possa ser feita essa doação. Naturalmente, os espíritas vão se perguntar: é um gesto de caridade que vai ter algum valor? Ou ao fazer essa doação, eu posso também gerar impactos, sensações dolorosas nesse processo de desligamento? Mais uma vez, isso vai variar de criatura para criatura, não uma resposta uniforme. Nós pegamos a opinião do espírito Joana de Ângeles, ela vai dizer que a gente deve ponderar isso com muito cuidado, esperando certo tempo, mas o tempo que ela propõe ultrapassa o limite que os médicos entendem que é o adequado para fazer a doação de órgãos. Além disso, eu me lembro do caso do espírito Vladimir, que está no livro Amor e Saudade, psicografado por Chico Xavier, que foi um sujeito que cometeu suicídio, dando um tiro em si mesmo, e que a família resolve doar a sua córnea. E ele relata que as preces do indivíduo que recebeu essa córnea funcionavam como lenitivo para ele, esse processo de retorno ao mundo espiritual que era doloroso por causa do suicídio. Isso nos mostra a complexidade desse assunto e, mais uma vez, essa é uma decisão muito particular e que deve ser comunicada à família para que possa encaminhar o corpo assim que for constatada a morte encefálica. E, finalmente, é preciso considerar as mortes provocadas por violência, também extensiva ao destino dado ao corpo após essa morte. Estamos dois exemplos notórios disso. Os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, pela forma pavorosa como eles produziam a morte dos judeus nos campos de concentração e o destino que eles davam a esses corpos depois. E também o Holocausto brasileiro, que é o manicômio de Barbacena, em condições degradantes para os seus pacientes, e a venda desses corpos para os anatômicos, que inclusive chegou na própria Universidade Federal de Juiz de Fora. São violências tanto ao produzir a morte quanto no destino do corpo, que provavelmente surtiram alguns efeitos também para esses indivíduos realizando processos de desligamento, sofrendo essas violências. Certamente precisaram de muito amparo da espiritualidade amiga para que pudessem contornar e superar essa situação muito desagradável. Espero que esses apontamentos tenham utilidade para você. Em desejando se aprofundar no tema, confere as referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, mostra para os amigos o trabalho que a gente está fazendo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está produzindo. Publicamos vídeo toda terça às 11 horas, fazemos uma live toda quinta às 20 horas. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.